Olá, meus irmãos. Hoje teremos mais uma lição da nossa escola dominical, falando sobre ética, comportamento, cultura, costumes, aquilo que o crente deve ou não deve participar, de acordo com a Escritura Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre Halloween, que é um movimento hoje muito comum no Brasil, importado dos Estados Unidos. Nós vamos primeiro tratar sobre o que é este comportamento, Halloween, o que significa, como participar, de onde veio, e depois faremos algumas considerações à luz da Escritura Sagrada. Bem, qual é a origem do Halloween? O Halloween, ele há muitos e muitos anos era um festival celta que acontecia no dia 1º de novembro. O nome desse ritual era Samhain. E o que acontecia? Era uma comemoração muito importante que marcava o fim do verão e o fim do ano celta, que acontecia naquele dia. Esse ritual, Samhain, tinha um significado místico. Por quê? Porque eles diziam que nessa data as barreiras entre os mortos e os vivos era rompida. Não existia mais a proteção. É como se uma porta do mundo dos mortos se abrisse e as almas todas saíssem e começavam então a vagar pela terra. E não somente as almas, mas seres malignos também, seres monstruosos. E eles então temiam. E eles tomavam algumas precauções que estavam ligadas a esse ritual. Eles, para enganar os seres malignos e os mortos, eles usavam máscaras, os celtas usavam máscaras que imitavam pessoas mortas ou monstros. Assim, eles acreditavam que esses espíritos malignos eram enganados e não iria atacá-los. Uma outra prática também era iluminar todo o ambiente e eles utilizavam fogueiras. E essas fogueiras eram para proteger dos espíritos dos mortos. Mas eles não apenas faziam fogueiras. Essas festas eram regadas também a uma comida muito farta e bebiam muito. E esses alimentos eles serviam para tanto homenagear os mortos, como também para celebrar a colheita que iria alimentá-los ao longo de todo o inverno. Então, esse ritual, Samhain, que acontecia no dia 1º de novembro, tinha essas características. Marcava o final do verão, marcava o início do inverno, também a mudança de ano. As pessoas nesse ritual se fantasiavam de mortos ou de monstros para enganar esses espíritos malignos, faziam fogueiras como proteção desses mortos e também eles usavam de bastante alimento para homenagear os mortos e também celebrar a colheita que iria alimentá-los naquele período de reclusão. Também era uma festividade com muita música e muita dança. Bom, como que daí, desse ritual Samhain, surgiu Halloween? Então vamos pensar agora historicamente. Muitos historiadores dizem que no século XIV até o século XVIII houve uma tentativa de tornar a Irlanda, Escócia e País de Gales cristã. Eles tinham esse intuito. E isso é muito comum, sobretudo a Igreja Católica fez muito isto. O que eu quero dizer? Tomar uma festa pagã e transformá-la numa festa cristã. Isso aconteceu, por exemplo, com 25 de dezembro. Nós sabemos que em Roma, 25 de dezembro era a data do nascimento do Sol Invictus, que era uma grande divindade em todo o Império Romano. Quando a Igreja Católica ela assume o poder, ela transfere então o 25 de dezembro desse Sol Invictus, que é um deus pagão romano, para Cristo, dizendo que Cristo então nasceu naquela data e aí se comemorava. A mesma coisa aconteceu com o 1º de novembro. Então, como é que isso sucede? Isso começa já na Alta Idade Média, quando a Igreja Católica ela tinha em maio o dia que chamavam de Todos os Santos, o dia de toda a santidade promulgada pela própria Igreja.
E nessa festividade que acontecia em maio, eles utilizavam também para espantar espíritos malignos. Então tinha lá a alma de todos os santos, que eram veneradas, e ao mesmo tempo eles tinham então rituais que surgiam em formato de festa para espantar os espíritos malignos. Como eu disse, isso vem como influência do Samhain. Lembrando que essa posição, essa postura da Igreja Católica era justamente para substituir essa festa pagã. E aí o que acontece? No século VIII, o Papa Gregório III acabou transferindo o Dia de Todos os Santos, que era em maio, para o dia 1º de novembro. O intuito dele era justamente fazer essa transposição de um ritual pagão para deuses e divindades e espíritos pagãos para o cristianismo. É por isso que então no dia 1º de novembro nós temos o Dia de Todos os Santos. E aí o que acontece? O dia 1º é o Dia de Todos os Santos e ele também transferiu para o dia 2 de novembro o Dia de Todas as Almas, que hoje fica conhecido como Dia de Finados. Então, é um dia que se lembra dos mortos. Os mortos são lembrados, as almas, os espíritos dos mortos. Por isso que há muita oração por esses espíritos, para que encontrem paz, sobretudo aqueles que estão padecendo sofrimento. Com isto, o dia 31 de outubro, ele ficou conhecido como o dia que antecede ao de Todos os Santos e Finados. Isso em inglês seria mais ou menos como All Hallows Eve. E o que significa essa expressão? Exatamente isso, é o dia que antecede esse dia de Todos os Santos e esse dia das almas, ou dos mortos, ou de finados. E aí, nesse sentido, houve uma mistura desses rituais com esse misticismo católico com relação aos santos e aos mortos, com essa festa Samhain. Vejam só, em Samhain, que era aquela festa lá dos celtas que festejavam, a festa pagã, eles usavam fogueiras, acendiam fogueiras para guiar os mortos e afastar os maus espíritos. Nesse dia, que é chamado de All Hallows Eve, eles usavam fogueiras para guiar as almas ao purgatório. Então veja como há aqui uma certa similaridade. Na festa pagã, na Samhain, as pessoas iam de porta em porta para pedir contribuições para a realização da festa que marcava o festival celta. Então eles iam no dia 31, de porta em porta, pedindo ajuda para as festividades. Nesse dia que ficou conhecido por conta dessa mudança da Igreja Católica de All Hallows Eve, crianças iam de porta em porta cantando e fazendo orações e recebiam um doce, um bolo, uma torta, um biscoito, como sinal de que uma alma havia sido liberta do purgatório. Então veja só como há uma transposição dessas práticas pagãs para esse misticismo, para as superstições da Igreja Católica Romana. E toda essa tradição que eu coloquei aqui, ela foi muito forte na cultura britânica. Quando eu uso aqui a palavra britânica, eu estou falando dos ingleses, dos escoceses, dos galeses e dos irlandeses. Então é o que nós conhecemos hoje como Reino Unido, incluindo a Irlanda republicana. Essa festividade, que era exatamente esse dia que antecedia o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos, que, repito aqui, ficou conhecido como All Hallows Eve, ficou muito forte nessa cultura anglo-saxônica. Essa tradição ela veio para os Estados Unidos em meados do século XIX. Então toda essa tradição, principalmente dos irlandeses, os irlandeses eram muito mais fortes porque eles se colocavam como descendentes daqueles celtas que praticavam o ritual Samhain. Eles trouxeram para os Estados Unidos nessa época, essa migração
houve uma forte migração de irlandeses para os Estados Unidos, que trouxeram essa prática que também trazia o nome de All Hallows Eve. E é exatamente na contração dessa expressão, que significa o dia que antecede, porque antecedia o 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e o dia 2 de novembro, dia dos finados, por isso daí a expressão. Então esse All Hallows Eve, ele foi comprimido e ele passou a ser chamado de Halloween. É daí que vem a palavra. A palavra Halloween vem de All Hallows Eve, que é antecedendo, ou aquilo que antecede. E então nos Estados Unidos isso ficou muito, mas muito comum. E como que essa festa ela começa agora a se realizar nos Estados Unidos? Bem, eles fazem algumas substituições. Por exemplo, as fogueiras praticadas lá no Samhain e lá no All Hallows Eve, já dentro da tradição católica, elas foram substituídas por lanternas. Essas lanternas eram feitas de abóbora. Eles então faziam ali buracos na abóbora e colocavam então uma vela, e essa vela servia para guiar as almas penadas e afastar espíritos malignos e monstros que poderiam vir para atacar esta pessoa. Essa lanterna nesse formato de abóbora, lá nos Estados Unidos é conhecido como Jack-o'-lantern. Por que é conhecido dessa maneira? Porque, segundo a lenda, um camarada chamado Jack, ele enganou o diabo. Ele fez um trato com Satã e depois então engana a Satã. Depois que ele engana Satã, ele morre. Quando ele morre, ele não é aceito no céu, porque havia feito um contrato com Satã, mas ele também não é aceito no inferno, porque havia enganado o Beelzebu. Com isso, então, Satanás dá a ele uma lanterna, e essa lanterna foi esculpida num nabo. Então, você tem um nabo, ele esculpiu, ele colocou uma vela ali dentro, e essa vela servia para guiar a sua alma, que ficaria perambulando sobre a terra de maneira errante. Do nabo, então, isso foi para as abóboras, por isso que nos Estados Unidos essas lanternas de abóboras utilizadas no Halloween se chama Jack-o'-lantern, né? A lanterna de Jack. E essas lanternas então serviam para guiar a alma penada de Jack, como também, vindo lá das tradições celtas, servia também para guiar os espíritos malignos, os espíritos errantes, e também evitar o ataque dos espíritos malignos. Os espíritos malignos ficavam contentes com aquele tipo de lanterna e não atacavam aqueles que utilizavam. Lembrando que na Igreja Católica, no dia 31 de outubro, isso passou para essas fogueiras, e depois essas lanternas serviam para guiar as almas para que fossem para o purgatório. E as crianças que iam de casa em casa cantando e fazendo orações retirava as almas do purgatório. Essa festa Halloween, ela começou a receber algumas características lúdicas, muito lúdicas, que apontavam para essas festas pagãs do passado e que agora se manifestam principalmente com as crianças. As crianças são muito utilizadas nessa festividade. Então, o que acontece no Halloween moderno? No Halloween moderno, as crianças elas se fantasiam de quê? De mortos, de feiticeiros, de bruxos, de monstros, indo lá para aquela tradição celta, porque dessa maneira enganariam os espíritos malignos. E eles vão de casa em casa, e agora não vão mais como na tradição católica, ou na tradição celta, que iriam pedir recursos, ou na tradição católica, que iriam cantar hinos e orar e receber doces, e isso faria com que eles, de certa forma, fizessem com que as almas saíssem do purgatório. Não, agora eles chegam diante das casas, batem na porta com aquela fantasia de monstro, de demônio, de morto, e eles dizem assim, doces ou travessuras, não é? É trick or threat, em inglês.
O que significa dizer o seguinte, eles estavam dizendo o seguinte, as crianças, ou você nos dá doce, ou nós vamos apedrejar a sua casa, quebrar, vamos vandalizar a sua casa. O significado, de fato, é este, fazendo com que essas crianças, então, mesmo que em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira, sim, mas é uma brincadeira que induz essas crianças a serem violentas e rebeldes e egoístas, porque elas querem receber os doces, se ela não receber os doces, elas vão praticar o vandalismo. Portanto, o Halloween é uma festa que herda de uma religião pagã, uma religião idólatra, uma religião que nada tem a ver com o evangelho, passa por esse misticismo católico, porque os católicos tentam de alguma maneira fazer com que essa festa ela fosse transmutada para as tradições católicas e depois ela resulta entre os irlandeses no chamado Halloween, que é essa festa que celebra morto, celebra espíritos malignos, os demônios, as bruxas, e é exatamente isso que acontece. Você vê que em Halloween ninguém se fantasia de, sei lá, de flor, de um bichinho, né? Não, se fantasia de esqueletos, se fantasia de morto, enfim, monstros, espíritos maus, etc. Esse é o objetivo, andando com as lanternas de Jack, lanternas estas que serviam para guiar os espíritos errantes, os espíritos penados que vagueavam por sobre a terra. Bem, essa celebração, essa festa, veio para o Brasil. E no Brasil ele passou a ser conhecido como o Dia das Bruxas. Quais foram os elementos que trouxeram essa festa para o Brasil? Foram dois. O primeiro, que é o menos influente, os filmes e seriados norte-americanos. Você tem ali Halloween, então as pessoas viam, né, legal essa festa e tal. Mas o que de fato trouxe essa prática para o Brasil foram os cursinhos de inglês, os cursos de inglês, as escolas que ensinavam inglês. Então, no dia 31 de outubro, utilizavam para fantasiar todo o ambiente, com esqueletos, com mortos, com demônios, etc., com bruxas, e fazendo com que os alunos participassem. E isso hoje no Brasil virou, de fato, uma festa. Halloween hoje no Brasil, ou Dia das Bruxas, é uma festa celebrada. Uma questão interessante que a gente pode ressaltar é que as autoridades brasileiras elas tentaram tornar essa festa mais próxima do folclore nacional. E isso pode ser visto numa lei, que é a Lei número 2.762, ela foi promulgada em 2003, onde determina o dia 31 de outubro como o dia do Saci Pererê. E eles quiseram dessa forma trazer toda aquela tradição das bruxas, das almas penadas, dos demônios, para o folclore brasileiro, tendo como líder o Saci Pererê. Isso não deu muito certo porque Halloween ou o Dia das Bruxas ainda é muito maior do que o Dia do Saci. É claro, você certamente já ouviu falar em Halloween ou Dia das Bruxas, mas talvez você nunca tenha ouvido falar do Dia do Saci, né? Isso ficou muito fraco. Então, diante dessa apresentação histórica, isso aí, os historiadores que se debruçam sobre essa questão, aí vem a pergunta: cabe ao crente celebrar, participar de Halloween, da festa das bruxas? Então, essa é a pergunta. Será que é uma festa assim neutra? Ela não traz nenhum prejuízo para a vida da pessoa? Então vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Bem, eu quero trazer aqui 4 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto para a nossa reflexão é que nós precisamos lembrar que essa festa, Halloween ou do Dia das Bruxas, está intimamente ligado tanto às tradições católicas, que são supersticiosas, e às religiões pagãs dos celtas, lá dos irlandeses. Então, quando se pensa em Halloween, essa festa ela não tem uma influência, vamos dizer assim, do evangelho ou de uma neutralidade cultural.
Não tem, não existe. Como, por exemplo, festa de 15 anos de uma moça, né? Não, ok, é um aniversário, né? Deixa de ser menina para ser mulher, tal. É uma manifestação neutra, não há nenhum problema. Halloween não. Halloween não tem essa condição, porque ela vem de uma tradição que é uma tradição supersticiosa, é uma tradição que celebrava e dava importância a espíritos malignos, a almas penadas, a monstros, a assassinos, enfim. A Halloween está ligado a isto, indubitavelmente. Você pode dizer, não, mas hoje não tem nada a ver, é coisa para criança. Ok, mas a origem está lá. E como eu disse e repito, ninguém se fantasia de flor, de cravo, de animalzinho, de gatinho, não. Vai se fantasiar de alma penada, de bruxa, etc. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que a ambientação de Halloween, qual é? É um jardim? É uma floresta com os animais? É um rio? É uma cidade? É um zoológico? Não. A ambientação de Halloween traz a dimensão dos mortos, a dimensão dos demônios, a dimensão de seres hediondos e estes elementos, né, achar que morto, por exemplo, exerce alguma influência sobre a nossa vida aqui nessa terra, a questão dos demônios e de seres hediondos, né, seres que promulgam a violência, o medo, o pavor, a maldade, são condenados pelo Senhor Deus. Isso também é uma coisa indubitável, não tem como contestar. Não há como dizer o contrário. O Senhor Deus condena a necromancia, a consulta aos mortos, o Senhor Deus condena a veneração de demônios ou a utilização de festividades que façam isso. Por exemplo, a lanterna lá, Jack-o'-lantern, ou a lanterna de Jack. O que é essa lanterna? É para guiar uma alma penada que vagueia pelo mundo e outras almas penadas também. Sejam elas para o purgatório, sejam elas para qualquer outro lugar. E isso não tem origem nenhuma no Evangelho e também, como eu disse, não há neutralidade. Ela está ligada, como eu disse no primeiro ponto, a essas tradições pagãs e superstições católicas. O terceiro ponto é que essa festividade, embora ela se apresente como uma brincadeira, mas ela promove a rebeldia infantil. Então, quando uma criança ela chega, por exemplo, e ela diz assim, doce ou travessuras, ou você me dá doce ou eu vou fazer travessuras aqui. Então, se você não der doce, você vai se arrepender. Isso, de certa forma, está promovendo o quê? Submissão, está promovendo altruísmo, está promovendo amor ao próximo, está promovendo submissão, está promovendo obediência, honra aos mais velhos? Não, é a criança se impondo. Mas espera aí, é uma brincadeira. Ok, mas é isso. Essa brincadeira, ou seja, é claro que ali há a princípio um fingimento, mas a criança vai mostrar sua rebeldia. Na brincadeira ela mostra que é rebelde. E nós não podemos negar isto. E o quarto ponto que eu quero trazer, e último aqui para a nossa reflexão, é que nós temos um 31 de outubro, do ponto de vista da história. E o 31 de outubro não é dia dos mortos, não é dia das almas penadas, dia dos demônios, dos seres hediondos, e que não está ligado a Samhain, né? Está ligado ao Hallows Eve, ao Halloween, às bruxas. Não. Nós temos no dia 31 de outubro Lutero colocando as 95 teses na porta da catedral. E aí Lutero, ele coloca estas teses e inicia-se aí a reforma protestante. É isso que aconteceu no dia 31 de outubro. E é exatamente isso que nós devemos nos lembrar e glorificar a Deus, porque houve uma libertação de toda aquela superstição da Igreja Católica. Então aí eu pergunto, você que é pai de crianças, né, filhos pequenos, e você que é crente, você acha que é preferível o quê?
fantasiar seu filho de monstro, de morto, de bruxa, e ele sair por aí dizendo ou me dá doce ou então é travessura, velas, ambiente lúgubre? Ou você prefere que o seu filho se lembre que no dia 31 de outubro o Senhor Deus usou um monge católico para iniciar uma das maiores revoluções religiosas que o mundo ocidental assistiu? Onde Lutero, usado pelo Senhor, ele larga todas aquelas tradições supersticiosas da Igreja Católica Romana e ele propõe então uma nova modalidade, uma igreja mais pura, mais voltada ao Evangelho. Inclusive nós reformados, nós somos herdeiros da reforma. Por isso somos reformados, porque vem da reforma protestante. Nós não somos halloweenizados, porque a gente vem de um evento lá dos celtas. Não, nós somos herdeiros da reforma. Eu posso dizer com toda clareza, eu gostaria muito que os meus filhos, acho que agora, doravante, os futuros netos, eu gostaria muito que eles celebrassem no dia 31 de outubro, agradecendo ao Senhor Deus pela reforma protestante, e não simplesmente se fantasiar de morto, de alguma coisa, para celebrar os mortos e celebrar a rebeldia. Por isso, eu estou convencido também de que Halloween não é uma festa para crente. Não é uma festa para uma pessoa que se diz crente no Senhor Jesus. Existem outras formas de diversão, existem outras maneiras de se divertir, levar nossos filhos a se alegrarem, a festejarem. Existem outras modalidades, outras formas de assim fazer, como por exemplo o aniversário deles. O dia do aniversário deles é o dia de celebrar, de convidar os amiguinhos, muito doce, muita alegria, presentes, pronto, né? Tá ali, existe essa possibilidade. E também levar os nossos filhos a olhar para o dia 31 de outubro e fazê-los lembrar da forma como o Senhor Deus utilizou um monge para transtornar todo o poderio da Igreja Católica Apostólica Romana, ou da chamada Igreja Ocidental. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Cristo. Tudo que nós fazemos deve, de alguma maneira, remeter glória ao Filho de Deus. Porque assim fazendo, nós vamos conceder também glória ao nosso Deus e Pai. Eu poderia ler aqui vários textos que falam que nós não podemos nos envolver com necromancia, com mortos, com demônios. A palavra de Deus está repleta desses textos, mas eu acredito que não há necessidade disso. Por quê? Porque nós sabemos que a Escritura Sagrada ela condena isto. Então, para o nosso próprio bem, como crentes, eu diria, por favor, esqueça isto. Leve seus filhos a comemorarem o dia da reforma, o dia em que a Igreja Reformada nasceu lá na Alemanha e depois se estendeu para outros lugares dos Estados Unidos, gerando aquilo que nós somos hoje, crentes reformados. Muito bem, meus irmãos, era isso que eu tinha a dizer. Eu espero que tenha havido compreensão, né, na intenção de mostrar aos irmãos essa incompatibilidade e que a gente se divirta muito e leve nossos filhos e crianças a se divertirem, mas não nessa modalidade, mas numa modalidade que seja santa e que engrandeça o nome do nosso Deus. Bem, fico por aqui. Assim termina a nossa lição da Escola Dominical e até a próxima semana. Que Deus nos abençoe.